Olá, queridos amigos do GPEC, Grêmio Espírita Perseverança e Caridade. Jesus nos abençoe a todos. Obrigado pelo convite para mais uma vez estarmos juntos. Hoje, com o tema proposto pela casa, um tema ligado ao exame de uma das leis morais da vida, que é a lei do trabalho. Então, eu queria agradecer, um tema bastante profundo, né? Bastante profundo, e que, na verdade, ele vai mexer com todas as nossas concepções sobre a própria vida e o viver. Então, amigos, é natural que nós não possamos ir em várias nuances desse tema, mas vamos, pelo menos, abordá-lo num caráter mais geral. Naturalmente, vocês vão estudar esse tema no Livro dos Espíritos, na terceira parte da obra Leis Morais da Vida, e a segunda lei que é tratada ali na obra é a lei do trabalho. A primeira é a lei de adoração, depois Kardec vai trazendo naquelas questões belíssimas, muito bem elaboradas e profundamente respondidas pelos Espíritos, ele vai tratar sobre a lei do trabalho, né? Eu queria iniciar, nós já abordamos isso aqui em outros temas, mas fazendo uma referência ao que significa lei, né? Ao que significa lei. Lei você vai encontrar várias definições, mas eu queria voltar ao seu radical no latim, né? E você vai encontrar no latim a lei na sua expressão de profundidade. Nós vamos encontrar a lei como ligare, né? Ligare, aquilo que liga, né? Ligare, ou legere, aquilo que se lê, né? Uma coisa ou outra vai dar no mesmo, né? Ou é muito próximo, né? Então, ligar é aquilo que liga. Então, a lei, ela liga a criatura ao Criador, né? Ou no legere, aquilo que se lê, né? O que se lê? O que se lê? O que se lê é o que se percebe, é o que se constata, é o que chega ao próprio indivíduo e ele faz registros, né? Pelas diversas formas de se fazer registros, fazer captações, né? Adquirir o conhecimento, né? Não vamos aprofundar isso, mas pelas diversas formas que se faz isso. Então, o que se lê? Se lê a vida. Se lê a vida, né? Então, a vida é a expressão da divindade. Ligar é aquilo que liga a criatura ao Criador. O legere é aquilo que se lê a vida, as coisas, a natureza, a si mesmo, né? O autoconhecimento, o conhecimento de si mesmo vai conduzir o indivíduo à conclusão sobre Deus. Processos mais profundos desse autoconhecimento com outros desdobramentos, né? Outras etapas psicológicas. Então nós vamos seguindo etapas psicológicas. Joana de Ângeles é brilhante nisso. Ela vai construindo essas etapas psicológicas até você culminar, até você chegar à etapa psicológica da sua autorrealização. Né? Mas vamos deixar isso para um outro dia. Então, na verdade, a lei do trabalho
ela é uma das leis que vige na natureza. Onde estão as leis? Em tudo, dizem os espíritos a Kardec. Né? Elas estão em tudo. Mas no homem, elas se apresentam na consciência. Né? Na consciência. Então é nesse sentido, amigos, que a ideia de trabalho, né, historicamente, no seu aspecto sociológico, a ideia de trabalho é uma ideia, de certo modo, é uma ideia que leva o indivíduo a uma perda da liberdade. Em Roma, o trabalho, principalmente o trabalho braçal, o trabalho, era aplicado aos escravos. Eles faziam guerras escravizavam outros povos e levavam esses povos a fazer os trabalhos mais duros. Historicamente foi assim, as guerras que os grandes impérios fizeram era para isso. Né? Hoje nós temos o quê? Nós temos o dinheiro, a moeda, hoje que eu digo, já há muito tempo, né? Temos a moeda que faz com que o indivíduo, para ter supridas as suas necessidades, ele trabalhe. Então ele precisa de ganhar o dinheiro para fazer o trabalho. Né? Então é nesse sentido que quando se liga a ideia de trabalho, se liga um pouco em espíritos do nosso nível de evolução, espíritos ainda um pouco, vamos dizer assim, um pouco incomodados com essa perda de liberdade, né? Leva-nos a que nós busquemos o trabalho para podermos atender às nossas necessidades. Por isso somos espíritos que reencarnamos em corpos com muitas necessidades. Né? Está dentro da nossa trajetória evolutiva. Está dentro da evolução. Então nós somos ainda espíritos portadores de psiquismos, ou seja, portadores do conjunto de tudo que somos, enquanto pensamentos, sentimentos, emoções, experiências vividas e arquivadas nesse inconsciente, né? Então nós ainda, esse inconsciente, por estar arquivado, significa que está ainda morto. Essas matrizes estão vivíssimas, tanto sim que elas vêm aqui no consciente, né, nos impelem a determinadas ações e voltam. E aí nós ficamos às vezes sem saber por que é que fizemos aquilo. Poxa, mas eu não queria mais fazer isto, foi algo assim constrangedor, mas são ainda a manifestação dessas matrizes inferiores e que estão vivas em nós. Né? Então, amigos, é nesse sentido que os espíritos vão explicar a Kardec põe na obra, no Livro dos Espíritos, que há uma necessidade de nós realizarmos, dentro dessa trajetória evolutiva, trabalhos corporais, trabalhos com fins na nossa conservação. Né? Tanto que depois ele vai examinar a lei de conservação, que é uma lei também. Há uma impositividade, que é uma lei, o caráter da lei. O caráter da lei é o caráter impositivo. Tanto que as leis morais que regem a vida, essas que nós estamos nos referindo, elas são leis invioláveis. São invioláveis. Às vezes, nós ficamos com a aparência de que alguém violou a lei. Mas isso é algo aparente. É aparente. Ninguém viola a lei. Ela é inviolável, é impossível. Quando você achar que você esteja violando a lei já estará sendo aplicada em você. É como se ela desse uma volta e me encontrasse na frente. É grosseiro isso, né, que eu estou falando. Isso é muito grosseiro. Né? Mas eu estou dizendo assim, só para a gente compreender. É como se eu tivesse... Eu enganei Deus, eu enganei fulano. Eu tirei uma vantagem de fulano. Né?
ou eu corrompi fulano para ele fazer isto, fazer aquilo, etc, etc. Em momento algum você violou a lei. Nesse sentido, ela é inviolável. Se você pode fazer, você pode escolher, você pode optar, porque a lei de liberdade, que se constitui também pelo exercício do livre-arbítrio, permitiu que você escolhesse. Mas você só pode escolher por força da lei. Mas existe dentro da lei de liberdade a lei de causa e efeito. Olha aí o vínculo. No mesmo momento que você escolhe e pratica, e esse pratica pode ser apenas pensar, o próprio Jesus já se refere a isso, né? Toda vez que você pensar mal, né, ou pensar em algo com uma mulher, ele se refere a isso naquela época, né? Com uma mulher, em verdade eu te digo, você já fez. E como você já fez, aí eu vou juntar duas passagens dele, né, tratando da lei. Porque ele trata da lei o tempo inteiro. É uma questão apenas de ver isso. Então, como você já fez, em outro momento ele diz, a cada um segundo as suas obras, boas ou más. Lei de causa e efeito. Em outro momento ele vai dizer, todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Toda vez que você pratica no exercício da lei, pratica um ato injusto, um ato grave, você é servo, você está ligado. O que é um servo? Um prisioneiro. Servo naquela época está ligado à ideia de escravidão. Um serviçal naquela época está ligado à ideia de escravidão. Os serviçais eram escravos. É isso que falamos no início do nosso trabalho. Então você é um escravo daquilo. Tanto que há determinados comportamentos psíquicos através de estabelecidas psicopatologias que são o fruto desses cometimentos, desses atos. São frutos dos cometimentos desses atos, que vão desdobrar no psiquismo lá na frente, na mesma encarnação ou encarnações lá na frente. Então teremos quadros depressivos, quadros compulsivos, olha aí, né? Quadros de determinadas neuroses, né? Psicoses, né? Esquizofrenias, que são, enfim, quadros já psicóticos. Aí os doutores da área da saúde podem desenvolver em profundidade isso, né, os seus sintomas, né, a sintomatologia de cada ação dessa, etc, etc. Quadros da mendacidade, olha aí, pessoas que mentem o tempo inteiro. Né, é patológico, mas com raízes em um passado em que, dessa encarnação ou de outras, e que efetivamente ficou reduzido a uma qualidade de energia, vibrando, impregna a estrutura mental, perispiritual, e do perispírito se transmite para o orgânico. Né? Aí vai interferir na parte glandular, na produção de determinadas enzimas, hormônios, enfim, responsáveis pelo bom bem-estar, né? Bem-estar psíquico, né? Cerebral e, consequentemente, orgânico, já que o cérebro comanda pelos seus sistemas, né? Ele comanda toda a estrutura corporal. Né? Mas, enfim, então, é nesse sentido, amigos, que esses primeiros trabalhos do espírito no estágio de evolução são trabalhos mais ligados à área da manutenção corporal, à autopreservação corporal. Né? Mas depois, e agora, de longo tempo para cá, né? Eu diria de Moisés mais
incisante para cá, há o campo moral. Né? Já há um trabalho moral. Moisés, com os 10 mandamentos, já propõe um trabalho moral, calcado na ideia do Deus único. Pô, mas Moisés, você está falando aí de 13.500 anos atrás, enfim, 4.000 anos. Não, meu amigo, é isso mesmo. É isso mesmo, porque 2.000, 3.000, é pouco tempo. É muito pouco tempo. Né? É muito pouco tempo. 1.000 anos. São 100 anos 10 vezes. Eu conheço várias pessoas que já estão chegando aos 100 anos. É a vida, né, a experiência de uma pessoa de 100 anos, 10 vezes 1.000 anos. Não é muita coisa, não. Então, é nesse sentido, amigos, que o nosso trabalho, e o trabalho moral aí já é aquele trabalho onde nós temos que pôr os olhos em Deus. Aí já surge a ideia do Deus único. O Deus antigamente era fragmentado, havia vários deuses, né, com base ainda no pensamento mitológico. Mas o pensamento passou a ser racional, né? Depois um racional analítico, né, caminhando para um racional, para um pensamento sintético, que é a etapa que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo, saindo do analítico para o sintético, para depois nós vivenciarmos o processo, o pensamento intuitivo, né? Que é um pensamento mais completo. Pensamento mais completo. Para cada etapa dessa, nunca o homem esteve sem a companhia da fé. Agora, a fé correspondente ao que se pensava em cada época dessa trajetória, né? Dessa trajetória evolutiva do pensamento. Com conteúdos novos, a partir de constatações novas, verificações novas, onde o papel da ciência foi fundamental, onde a filosofia foi fundamental, pelas indagações. Não é só indagar, é constatar e rejeitar aquilo que não faz sentido no campo da lógica, no campo daquilo que se apresentava para o homem. Migrando agora, iniciando, e essa é a tarefa do Espiritismo, migrando para um processo do pensamento intuitivo, que sempre houve e sempre se manifestou, mas nunca como busca. Aí, amigos, é onde vai entrar o nosso tema no sentido moral. Porque o trabalho corporal, ele sempre foi conhecido para a manutenção, mas só que dentro do desenvolvimento dos estágios da consciência, o homem chega em um campo, em um ponto, um ponto extremo. Por quê? Porque é como se o próprio inconsciente de profundidade, chamado inconsciente sagrado, Joana de Ângeles trata desse inconsciente muito bem, em especial na obra O Homem Integral. Ela vai tratar também do inconsciente sagrado no livro Autodescobrimento, Uma Viagem Interior. Então, mas no Homem Integral ela vai falar desse inconsciente sagrado. Então, esse inconsciente sagrado, que é Deus em nós e que se manifesta, né, o reino em nós, e vai aqui mandando suas mensagens, ela vai se sentindo cada vez menos feliz com apenas o atendimento das coisas materiais. E é esse o ponto central dessa etapa de transição. Esse é o ponto central dessa etapa de transição, onde o homem precisa identificar isso. Não é mais uma questão de ter coisas. Tem um monte de coisa, mas sou depressivo. Mas a vida não tem sentido para mim. Eu tenho coisas, eu tenho recursos para manter até o fim da minha vida e até as minhas gerações posteriores.
tem esse recurso, mas eu ainda ofendo, eu ainda agrido pessoas. Alguma coisa errada. Porque se a questão da felicidade, do bem-estar íntimo está ligado a ter as coisas, então não é apenas isso. Não se trata apenas disso, né? Então eu migro para a etapa de ter pessoas, no sentido de possuí-las. Mas elas fazem o que eu não quero que elas façam. Eu já estou transformando pessoas em coisas. Mas não resolve o problema. Não é isso? Então, queridos amigos do GEPEC e todos os outros que nos assistem, é uma questão muito delicada, porque é uma questão que vai demandar do indivíduo, e aí os espíritos vão dizer, trabalho é toda ocupação útil. Tudo bem. Mas o que é uma ocupação útil? Uma ocupação útil da perspectiva moral, útil no sentido de você satisfazer todas as suas necessidades corporais. Ótimo. Mas também as necessidades psíquicas. E dentre as psíquicas, existe um fator que está se manifestando há algum tempo no homem, desde Moisés. Esse aprimorou profundamente em Jesus, que é o fator moral. Moral aí no sentido da ligação da criatura com o seu Criador. De nós em relação a Deus. Lembra o conceito de lei? Estamos ligados, mas não temos exatamente a consciência que estamos. Por isso não conhecemos a lei, e aí está o problema. E aí está o problema. Moisés aparece para isso, mas de uma forma muito direta, muito incisiva, nos campos mais marcadamente nos campos mais marcadamente da contenção. Não matarás, não desejarás a mulher do próximo, não desejarás seus bois, não direis falso testemunho, não, que não acaba mais. Mas é de contenção. É de certo modo, um limite moral? É o início de um limite moral. Mas não está completo. Se completa com Jesus, quando ele traz o amor. Aí ele traz o amor. O amor é a alma da lei. Moisés traz a lei, mas o amor é a alma dessa lei. Não matarás. Não matarei, não porque Deus vai me punir. Não matarei porque amo. Muda tudo. Eu posso não matar, porque a lei é rigorosa, está lá no Velho Testamento. Mas eu posso intimamente querer a morte do criminoso. Recentemente eu fiz uma palestra, a convite de uma casa, sobre a pena de morte, onde eu falava da caridade para com os criminosos. A caridade para com os... Porque não é só não matar. Já é muito até, né? Claro. Numa sociedade onde o descarte é uma ética no sentido menor da expressão, né? Mas é como o indivíduo, às vezes, entende o bem proceder. Quero proteger minha família, vamos matar os criminosos. É assim que se pensa. Não sei, ele está com uma boa intenção, né? Mas boa intenção em proteger a família, em ver o bem, o belo, a lei preponderar, os direitos, tudo bem. Mas ele não pode matar pessoas. Não faz sentido isso. Já que a ética real é a ética do Evangelho. Qual é a ética do Evangelho? A ética da transformação. A ética da transformação. Então, amigos, dizer que trabalho é toda ocupação útil é dizer que trabalho é toda
é toda atividade, é toda ocupação realmente transformadora. Veja que eu estou usando a expressão realmente transformadora. Ah, mas aí, para realmente transformar, dá trabalho. Mas é exatamente isso que eu estou falando. Mas é exatamente isso que eu estou falando. E digo mais, o trabalho inicial, do ponto de vista moral, já superamos aí o trabalho corporal, né? O trabalho para a preservação e tal. Né? Que Joana de Ângeles, no livro Leis Morais da Vida, quando ela trata da lei do trabalho, é um livro interessantíssimo, viu? Um livro da década de 70, mas bastante interessante, né? Que Joana fala de verdades. Verdade é de toda a época, né? Então, nessa obra, ela vai falar sobre a lei do trabalho. Em determinado ponto, ela vai falar sobre o trabalho remuneração. Trabalho remuneração, que é o trabalho que nós desenvolvemos para fins de adquirirmos os recursos para a conservação do corpo. Mas, voltando um pouco, esse trabalho que nós temos que fazer é o trabalho conosco, é o trabalho de nós mesmos, já dentro do campo da consciência desperta. Dentro do campo da consciência desperta. Então, amigos, esse trabalho é necessário para que... E como ele se dá? E a partir do que ele se dá? Ele se dá, diz o Espírito, a partir do momento que o Espírito precisa perceber qual é a sua parte na obra para que a obra se dê, para que a obra se realize. É uma espécie de autoinserção de si mesmo na ordem. Se nós fôssemos analisar o processo da educação na sua profundidade, mas na sua profundidade mesmo, nós vamos ter muitos conceitos de educação. Se nós formos analisar na sua... Educar é toda atividade, é todo ato, é todo movimento, é toda conduta, é toda ação, é todo deslocamento no sentido de levar o outro para que ele se insira na ordem. Que ordem? Ordem universal. Porque as leis morais da vida garantem a ordem. As leis humanas, elas garantem a ordem jurídica, o grande pacto, o grande acordo formado pelaquela sociedade. Então, no Brasil, temos ordenamento religioso. Ordenamento aí. Temos um ordenamento, um conjunto de normas que garantem a ordem. A paz social e tal. No nosso caso, a democracia. Mas há outros regimes que têm seus ordenamentos jurídicos para garantir aquele sistema, que é tido por um pacto entre os habitantes daquela nação, aquele povo, né? Como se convencionou nacional, o povo. Então, é nesse sentido. Por isto, autoeducar-se, inserir-se conscientemente nessa ordem. Este é o nosso trabalho. Este é o nosso trabalho. E tanto mais consciência tenhamos, e aí o Espiritismo tem a sua função. Tanto sim que após explicar, olha só, após explicar no primeiro capítulo os elementos estruturantes do universo. No primeiro, que ele fala dos princípios, né? Lá no primeiro capítulo do livro dos Espíritos. Aí ele vai para o segundo capítulo,
que vai falar sobre os espíritos de per si. Quer dizer, o espírito. O que é o espírito? Aí ele vai dizer o que é. Né? Vai falar sobre a escala evolutiva. Vai falar sobre a dinâmica do mundo espiritual. Que ninguém tratava disso. Ninguém falava sobre isso. Falava assim, céu, inferno, mas isso é muito genérico. Mas a dinâmica, a pormenorização dessa dinâmica do mundo espiritual, como está lá no livro dos Espíritos, como está lá no livro O Céu e o Inferno, lá em Kardec, a quarta obra dos 5 livros, a quarta obra. E aí ele vai tratar de uma forma belíssima, inclusive na segunda parte ele vai tratar sobre os diversos estados dos espíritos na erraticidade, ou seja, no mundo espiritual, no intervalo entre as encarnações, a erraticidade, no intervalo entre as encarnações. Né? Então, espíritos, aí ele vai trazer os depoimentos dos espíritos. Olha que beleza. Né? Ele vai trazer, fala sobre a passagem, a obra é belíssima. Estudem, fala sobre a passagem, e todas as características, como se dá a passagem, a saída do corpo, do espírito pelo fenômeno da morte, do corpo físico para o mundo espiritual, as ocorrências que se dá ali e tal. Depois ele vai falar sobre os estados desses espíritos. Né? Então, espíritos felizes, aqueles que cumpriram os deveres, espíritos numa condição mediana, espíritos sofredores, olha aí, espíritos criminosos arrependidos, olha aí, ele trata por condição no mundo espiritual. Ele separa esses depoimentos por condição. Os espíritos vão narrando, através dos médiuns, na época que estão fazendo mensagem. Então eles vão narrando a condição dele. E você vai captando e fazendo uma associação com o que eles viveram. Porque a obra é interessante, por isso os depoimentos, eles falam de como viveram e como estão. Viveram no corpo físico e como estão. Aí ele vai falar, espíritos suicidas, olha aí, estamos agora no setembro, né? No setembro amarelo, né? Eu estou dizendo estamos agora porque eu estou gravando em setembro, aí essa palestra vai sair em 1º de outubro. Né? Mas enfim, então é nesse sentido. Mas vocês vão notar que todos esses depoimentos envolvem o quê? Trabalho. Trabalho sobre si mesmo. É o primeiro campo onde devemos exercitar essa lei sobre nós mesmos. Como? Para mudar. Né? Para perceber dentro daquilo que Jesus chamou de vinha, né? Aquilo que ele chamou de vinha, ele conta as parábolas dele, né? Então ele diz assim, um pai de família precisava de trabalhadores para a sua vinha. Deus precisava de trabalhadores para a sua vinha. Amigos, isso tem 1000 interpretações. 1000. Mas uma coisa não se pode negar. Ele está falando de trabalho. Porque se ele está precisando de trabalhadores, quem é o trabalhador? Aquele que executa um trabalho. Ou seja, aquele que desenvolve uma ocupação útil. Significa dizer, aquele que desenvolve uma atividade transformadora. De si mesmo ou do outro. Então, desse ponto de vista da educação espírita, centrado nos postulados espíritas, na proposta espírita, notem a profundidade. Nós aqui fomos lá fundo. Mais do que apenas hábitos. Kardec até fala, a educação é a aquisição de hábitos, a formação de hábitos. Ok, mas depois ele vai falar da estruturação desses hábitos e então vai entrar na questão moral. A questão moral, que é essa questão de profundidade. Só há atendimento à moralidade quando nós ingressamos na profundidade de nós mesmos.
E isso demanda trabalho. Isso demanda atividade transformadora. Tomar de uma matriz interna nossa, identificá-la, processo de autoconhecimento, identificá-la, para ingressar na etapa da autodescoberta, autoconhecimento, automodificação, né? Autodescobrimento, mas descobrir no sentido de já iniciar um processo de transformação. Por isso que Joana vai, quando ela nessa obra belíssima, Autodescobrimento, uma viagem interior, ela vai abrir no prefácio da obra, ela vai falar sobre 5 requisitos para esse autodescobrimento. O primeiro que ela vai dizer é a insatisfação com o que se é e como se está. Então você precisa identificar isso no processo do autoconhecimento, automodificar-se. Aí ela diz, como segundo requisito, desejo sincero de mudança. Olha, tudo isso é trabalho. É a estrutura desse trabalho. Tanto que muitos desistem. Eu vou ficar com o meu vício mesmo. Vai ficar por um tempo. Por um tempo. Não vai ficar por muito tempo. Se ele começou a incomodar, você vai ficar muito tempo. Porque a sua destinação é a felicidade. E nenhum vício, ele efetivamente produz felicidade. Porque ele obnubila a visão. Quer dizer, ele traz névoa para a sua visão. Se você começa a vencer o vício, aquilo se dissipa. Olha, mas a vida é isto. Todo esse campo de possibilidades na vida, eu nunca tinha visto isso. Porque você estava prisioneiro do vício, que é uma estrutura psíquica, emocional e energética montada dentro do processo de fuga. Mas fuga do quê? Fuga do dever. Mas qual é o ponto central do dever? Amar. Lembram disso? Jesus vai visitar Marta e Maria. Lembra dessa passagem belíssima? Quando ele chega, Maria para tudo que está fazendo e começa a escutar Jesus. Eles começam a conversar. Jesus conversa com a profundidade da alma e Maria fica embevecida com tudo que ele estava trazendo, que para ela era desconhecido. Somos espíritos ignorantes, né? Nesse sentido. Ainda mais o contato com Cristo. Imagina. Só a vibração já transmite tudo. Então, e Marta se incomoda, ela dos afazeres da casa, indo à cozinha, aquelas coisas, varrendo, aí ela começa a se incomodar muito. Como é típico das pessoas que estão vendo os outros crescendo e ele não consegue tomar decisão para crescer. Então ele diz, mas Senhor, o Senhor não vê que Maria não está me ajudando? Lembra dessa passagem? Aí o mestre vira para ela e diz, eu já aguardava isso até. Marta, Marta, por que te inquietas tanto? Por que fazes tantas coisas? Se na verdade só uma coisa interessa. Fantástico, né? O mestre é fantástico. E nós estamos hoje vivenciando um quadro onde há tantas agitações, tantas movimentações, tantas novas síndromes estão se operando sobre os nossos psiquismos, né? O Augusto Cury vem falar da síndrome do pensamento acelerado, que é a verdade, que já acontecia, né? Então, a velocidade com que tudo acontece e com que o indivíduo quer acompanhar essas coisas que estão acontecendo, as notícias, né? A mídia, todos os... Mas só uma coisa interessa.
Sócrates, eu tenho algo a te dizer de fulano. Mas o que você vai me dizer? Vai modificar a minha vida? O indivíduo para e diz, não. Então, eu não quero escutar. Então é isto. Hoje os trabalhos que temos que fazer são trabalhos para a manutenção da nossa integridade psíquica. É isso aí. A integridade psíquica, a fim de que nós possamos criar as condições internas adequadas, ajustadas, para procedermos aos trabalhos das nossas matrizes espirituais, a fim de avançarmos. Porque deveremos estar submetidos a um magnetismo, a uma onda mental, onde a inferioridade ainda comanda as nossas ações. Os espíritos influenciam em nossas vidas? Pergunta Kardec, né? Aquela famosa pergunta do Livro dos Espíritos. Os espíritos respondem, muito mais do que imaginais. Em verdade, eles vos dirigem. Se nós não criamos ainda consciência das nossas reais potencialidades, a pergunta é, o que falta? Jesus aparece na sua primeira manifestação pública e diz, buscai primeiramente, ou seja, antes de tudo, buscai primeiro, ou primeiramente, o reino de Deus e sua justiça. E tudo mais lhe será acrescentado. Tudo mais são todas essas coisas que nós estamos loucos procurando. São coisas secundárias. Se ele diz que o reino é o primeiro, o resto é secundário. Mas não sou eu que estou dizendo, é um Cristo que está dizendo. Aquele que alcançou o estágio de desenvolvimento de suas próprias forças a ponto de estar um com o Pai. Eu e o Pai somos um. Eu estou no Pai, o Pai está em mim. Aí está toda a felicidade. Então, amigos, é disso que falamos. Os Espíritos vão dizer a Kardec na abordagem do Livro dos Espíritos dos dois fundamentos básicos para o trabalho. O desenvolvimento da faculdade de pensar. Primeiro, obviamente, por uma questão até instintiva, a autopreservação, a manutenção da vida, a manutenção corporal, o trabalho corporal, pelo qual nós desenvolvemos muitas habilidades, muitas capacidades, que não vamos falar hoje, né? Mas que são muito úteis na aquisição de determinadas destrezas. Pense num gerente que se qualificou para ser gerente. Muito. Ele precisa estudar a alma humana. Isso vai se perder porque é num trabalho onde ele ganha? Não. Aquela destreza é dele. Ele precisou ser pago para poder ter aquela destreza. Há uma relação profunda entre a gente e a necessidade das coisas materiais. Kardec até trata disso quando fala da lei de conservação, né? Mas vamos entrar nisso, que aí é muito longo. Mas ele precisou disso. Então esses recursos são dele. Tanto que muitas vezes a pessoa se aposenta, ele esqueceu todas as destrezas com o material humano, as pessoas humanas que ele trabalhou, que ele coordenou dentro dos seus trabalhos. Não, é tudo dele. Ele conheceu a alma humana. Mas ele vai falar também que o trabalho é necessário para o desenvolvimento da faculdade de pensar. Aí ele diz que o eleva, o espírito, o indivíduo, acima de si mesmo. E aí, amigos, é o trabalho de vencer o quê? O egoísmo. Nesse trabalho de vencer o egoísmo, nós vamos construindo o trabalho solidariedade. Joana de Ângeles, naquela obra, Lei Moral da Vida. Ela fala trabalho, remuneração, manutenção da própria vida corporal, trabalho, solidariedade. Já é um avanço muito grande, mas não é o ideal, não é o fim, é uma etapa, é uma transição. E ela diz, para se adquirir
se desenvolver o trabalho abnegação. Aí você age com a alma. Jesus contou a parábola para isso. Parábola dos trabalhadores da última hora, lembram? Que nós iniciamos até aqui. Um senhor, um pai de família, precisava de trabalhadores para sua vinha. Aí ele começa a sair durante várias horas do dia. Mas na última hora ele encontra um grupo de trabalhadores. Vocês estão fazendo o que aí que não estão fazendo nada? Aí ele diz, não, mas ninguém nos convidou para o trabalho. Vocês não, então vão para a minha vinha. E eu te pagarei o que achar justo. Eles foram embora. Eles discutiram o salário? Não. Eles discutiram a remuneração? Não. Eles estavam prontos para trabalhar o que eles queriam trabalhar. Esse é o caráter distintivo deles em relação aos outros. Por isso Jesus, no final da parábola, da história que ele conta, ele vai dizer assim, e então o senhor da vinha chamou o administrador. O administrador é Jesus, o senhor da vinha é Deus. Fazendo a interpretação dos elementos da parábola. Ele diz, comece a pagar pelos últimos. Por que pelos últimos? Aí os primeiros... nós estamos numa fila aqui gigantesca na hora do pagamento. Como é que esses caras chegaram aí agora, trabalharam uma hora e vão receber? Aí quando eles viram que estava sendo pago um denário, aí eles disseram, os primeiros, bom, se eles estão ganhando um denário, eu vou ganhar mais. Aí quando chegou na hora deles, porque tudo é ambição, né? Quando chegou na hora deles, receberam um denário. Mas vocês estão me pagando um denário? Eu trabalhei o dia inteiro, eles trabalharam uma hora. Veja a questão da comparação. Aí o senhor da vinha disse, meu amigo, qual é o problema? Não, o problema é que eu trabalhei o dia inteiro, eles trabalharam e ganharam um denário. Aí o que é que ele disse? O que eu contratei com você pelo seu dia de trabalho? Um denário. E o que você está recebendo? Um denário. Não estou entendendo qual é o seu problema. A mim me apraz pagar a eles um denário. Perceberam isso aí, essa sutileza da parábola? Porque eles não haviam feito nenhum tipo de exigência. É o trabalho abnegação, é o trabalho marcado pelo amor, é o refino do trabalho. Está no amor, que não exige o amor incondicional. É desse trabalho que os Espíritos falam, que Jesus já falava nessa parábola. Jesus já falava nessa parábola. Nessa tradução que estamos fazendo, breve, grosseira até, estamos fazendo. Então, amigos, eu queria deixar essas breves reflexões, porque este trabalho da abnegação é o trabalho da caridade. Questão 886 do Livro dos Espíritos, né? Assim, o que é a caridade segundo Jesus entendia? A estrada em 3 núcleos. Eu vou só relatar o primeiro. Ele diz: benevolência para com todos. O bem para com todos. Sem nenhuma exigência. Indulgência para as imperfeições alheias. O indulgente exige, apenas convive com aquele que é mais difícil da convivência. O portador de graves problemas morais. Mas ele convive, porque ele ama. Perdão das ofensas. 3 núcleos. Quem perdoa não existe. Outro dia eu fazia uma palestra sobre perdão, não sei se... Mas eu perdoei e ele não mudou. Senhora, não é questão dele mudar. Se o perdão é real, é a senhora que mudou. Já está feito o trabalho. Agora o outro é livre para perdoar ou não. Ele é livre para se libertar ou continuar escravo daquele fato grave que vocês vivenciaram juntos lá em alguma época, nessa encarnação ou em outra. Quem escolhe ser livre é o próprio indivíduo. Como? Amando. Muita paz para todos os queridos amigos do GPEC. Jesus nos abençoe a todos. Paz para todos aqueles que nos escutam agora. Muito obrigado pelo convite. Bons estudos.